Bom, maquinário antigo transformado em novo gera mais produtividade com menor custo. Produtores têm essa opção de dar uma nova utilidade para o maquinário, gerando vantagens financeiras e sustentáveis também na operação da fazenda. Vamos falar agora ao vivo com o diretor comercial, Daúde Falcone. Oi, Daúde, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. Bom dia, Renata. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente. Muito prazer estar falando com vocês. Agradeço demais a oportunidade de estar podendo apresentar um pouquinho aqui da MP Agro. Obrigada, a gente que agradece. Bom, a gente fala muito, né, nas quintas-feiras da questão de agro e a tecnologia. Quando a gente fala nesse Bacana. ambiente mais tecnológico, com certeza entra também o ponto de sermos mais sustentáveis. E aí, à medida que você entra com uma reutilização, uma reforma no maquinário, enfim, o quanto ele pode se tornar aí mais produtivo, é uma situação muito inteligente, né? Como é que funciona, então, essa prática e tem se propagado de fato ainda mais nesse momento de pandemia? Perfeito, Renata. Bom, a MP Agro está no mercado há 9 anos. Ano que vem a gente vai fazer 10 anos aí de mercado. E tudo começou entendendo uma demanda de um grande grupo, né, o maior produtor de grãos do Brasil. E eles nos contaram que tinha bastante pulverizadores que estavam parados lá, né? Toda a parte de barra, toda a parte do mecanismo que ele utilizava para pulverização estava depreciado já. Toda aquela parte de trás já estava desgastada por conta do tempo, da corrosão, que é natural, inerente à operação que ele utiliza de pulverização. E com isso a gente percebeu que era possível fazer toda a reforma ali da parte de trás do pulverizador, tirando toda a parte de barras e pegando aquele chassi e aproveitando para acoplar o nosso distribuidor de fertilizantes. Então, isso foi algo que foi muito bem aceito e nesses 9 anos aí, a linha Z, né, que é como a gente chama esse produto, tem ganhado mercado e a gente tem promovido sustentabilidade e uma economia circular também, que é um tema que a gente tem falado muito aqui dentro de casa. Exatamente, né? Economia circular dentro da porteira, dentro da fazenda, né? Como é que isso tem acontecido e, de Exatamente. fato, qual que é, fazendo uma comparação, né? Redução de custo, né? Eu imagino que seja muito substancial, né? Explica pra gente um pouco dessa pesquisa, dessa relação, né? Entre investimento e, claro, fazendo essa reforma. Isso, perfeito. Então a gente entende que o nosso equipamento, se comparado com o novo, ele tem uma economia de 80% para o produtor, tá? Então, se ele for olhar algumas opções de mercado aí, e se ele for olhar o nosso equipamento, aproveitando aquele autopropelido que ele já tem, que é utilizado para pulverização, a economia é de 80%, Renato. Uau, bastante importante, né? Porque mesmo com o produtor em muitas áreas mais capitalizado, a gente sabe que o agro anda bem na maioria aí das situações, mas a gente não pode esquecer de pequenos, de médios produtores também, que, claro, precisam fazer ali na ponta do lápis, né? Ali todas as anotações, principalmente quando a gente fala em investimento, né? Investir num novo negócio ou aprimorar, pelo menos quando a gente está falando aqui dos maquinários, nessa economia circular, para ser muito mais efetivo e eficiente. Essa garantia dessa eficiência, ela acontece, né? Como é que vocês trabalham com isso? Isso, perfeito, Renata. Então, em todo o nosso tempo de mercado tem se feito muito estudo, o produtor é a nossa maior referência, a gente sabe o quanto que o pós-venda é importante, o quanto que é importante estar junto com esse produtor e o nosso equipamento ele está pronto para o dia a dia no campo. Então, é um equipamento que tem rendimento aí de até 400 hectares por dia, é um equipamento que tem uma faixa de aplicação aí de 36 metros, é uma faixa bem bacana também. É um equipamento que a gente pode fazer aplicações de 10 até 700 quilos por hectare e toda a garantia, né, de rendimento é o que a gente está falando. Os nossos equipamentos eles têm duas capacidades, 4.000 litros e 6.000 litros. Então a gente está aí lado a lado com o produtor, a gente tem trabalhado junto e a prova que o equipamento é tudo isso que a gente está falando, né? É crescendo a cada dia, todos os anos a gente bate recorde de faturamento, a gente tem muito equipamento em campo e a MPAGro tem crescido. Perfeito. Os próximos passos, né? Como é que vocês estão aí vendo o agro como projeção, enfim, como companhia também? Qual que é a percepção de vocês? O que vocês sentiram também desse ano? Perfeito.
Esse ano foi um ano atípico, né? Em meio de pandemia, tinha toda aquela instabilidade, tudo aquilo, o que vai acontecer. Mas foi um ano que nos surpreendeu. O agronegócio está na cabeceira do Brasil, é o agro que tem puxado o Brasil para frente, e não foi diferente para a gente. Foi o nosso melhor ano, recorde de faturamento, recorde de equipamento em campo, mesmo com todos os desafios de insumo, todos os desafios para produzir os nossos equipamentos, a gente avançou e prosperou nesse ano, né? E para o ano que vem, a gente vê um ano da mesma maneira, é um ano que tem aí um ano político, isso gera um pouco de instabilidade, mas também muita especulação, e a gente vê que novamente será um ano de crescimento, a gente vai avançar. É um ano também de muita novidade, né? A gente vê o retorno das feiras aí, né? Que vai acontecer, a gente está animado por isso, é um ano de muita novidade. Nesse período aí de pandemia, a gente pôde fazer muito planejamento, muito projeto, e ano que vem a gente vai estar forte, assim como a gente teve esse ano. Um outro ponto também acho que é importante de falar, Renata, é que em todo esse período de pandemia, a gente teve muito planejamento e muito foco em pós-venda. Então, o que o produtor e o parceiro MP Agro aí pode esperar para o ano que vem é um pós-venda muito mais forte, muito mais próximo. A gente tem capacitado as nossas revendas, estado do lado aí das revendas e produtores. É só assim que a gente vai ficar mais forte e continuar rompendo, crescendo aí no agronegócio brasileiro. Tá bom, então. Muitíssimo obrigada, viu? Um abraço para você. Nos falamos em outras oportunidades. Com certeza. Obrigado pela oportunidade, Renata. E a gente segue à disposição aqui, sempre. Conte com a gente. Obrigada, vocês também.